Então vamos nos preparar para esse encontro. Vamos nos colocar inteiramente nas mãos do Pai, para que assim Ele possa fazer acontecer a sua vontade em cada um de nós. Estamos aqui reunidos nesse momento de oração da fraternidade, leitura orante da Bíblia, porque nós necessitamos de Deus, precisamos dele. Sem ele nós não conseguimos nada. Então vamos nos colocar perante ele da forma mais simples possível, humildes, pequenos, e vamos abrir o nosso coração e esvaziar completamente. Tirar tudo de dentro, daquilo que atrapalhou nesses dias a nossa caminhada em direção a Ele, que nos desviou desse caminho tão bonito que o nosso Pai preparou para nós. O não necessitar das coisas do mundo, né? No sentido do esvaziar-se, só Ele basta, não precisamos de mais nada. Então, converse com Ele nesse momento, coloque as suas intenções, peça que Ele venha nessa noite animar a cada um de nós, aumentar um pouquinho mais a nossa fé, que Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entendermos melhor as suas verdades, o que Ele deseja passar para nós esta noite. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós, para a nossa família. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Evangelho é João 9, do 1 ao 41. Então, João 9, do 1 ao 41. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar Jesus, viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe:
vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: onde ele está? Respondeu: não sei. Levaram então os fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não o sabemos. Interrogai-o. Ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Então, os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele:
quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo? É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler, pelo menos mais uma vez, né? Bem longo, que nem da semana passada, né? E depois nós voltamos para colocar, né, aquilo que cada um de nós encontrou nesse texto. Vamos partilhar depois. Vamos lá. Em silêncio, busque ler pelo menos mais uma vez. Tá chovendo? Tá chovendo? É.
houve uma época, estava muito calor, chamava gelo lá em casa. Ela colocava gelo na água do cachorro para esfriar a água de casa. Eu falo assim, ela tentando ler, não. Por isso que ela colocava gelo, por causa de ir no cano, né? Pronto, deu para dar uma lida, é bem longo, né? Talvez não deu, mas vamos tentar aí trazer para a vida, para hoje, para a nossa fraternidade, né? Esse evangelho, né? Então, o evangelho é vida, acontece, está acontecendo agora, né? Então vamos trazer para hoje, né, esse evangelho. Então, a exemplo da semana passada, o texto também é muito longo, né? E da mesma forma que aconteceu com a samaritana, onde Jesus vai e começa a fazer um diálogo com ela, e ela vem a descobrir quem é Jesus, né, através desse diálogo, dessa conversa que Jesus faz com ela. E nesse descobrir quem é Jesus, a samaritana passa a ser uma discípula de Jesus, deixa tudo, deixa tudo que seria então o seu cântaro de água, que simboliza a sua vida, né, do que ela está precisando no momento para sobreviver, e vai divulgar, né, vamos dizer assim, vai espalhar para todos que ela descobriu, né, o Messias, né, Jesus. Então vai na cidade para evangelizar. E hoje da mesma forma, né, Jesus entra nesse diálogo com esse cego, cura esse homem da cegueira, traz ele de volta para a luz, um duplo sentido, né? A luz aí da visão, da carne, né? Material, que ele não conseguia ver nada, devolve a ele essa luz, mas também devolve, dá para ele, né? Não devolve, mas dá para ele a luz espiritual, né? Então ele reconhece, então, aos poucos, ele vai reconhecendo, assim como a samaritana, quem é Jesus, né? E por fim, ele aceita Jesus como o Messias, o Filho de Deus, e passa também a ser um discípulo de Jesus, né? Ele também vai evangelizar, vai falar para todos que estão à volta, né, que ele descobriu, né, que Jesus é o Messias, né? E por outro lado, as pessoas que estão ali perto, né, os judeus, né, as pessoas que estão ali próximo de Jesus, vendo tudo isso acontecer, né, não acreditam, né, tem medo, né? Até os próprios pais do cego não se comprometem, né, com o que está acontecendo, por medo também, né, dos judeus. Mas o cego não, o cego ele se coloca aí como aquele que descobriu a verdade e divulga a verdade. Então também vem trazer para nós nesse tempo de Quaresma que nós também devemos aceitar essa verdade, né? Ser esse discípulo
de Jesus, divulgar, né, o Evangelho, não ter medo de evangelizar, de dizer a verdade e de viver, né, essa verdade, dar testemunho dessa verdade na nossa vida, no nosso dia a dia. Bom, tem um monte de coisas muito interessantes nesse Evangelho, a exemplo da semana passada, né? Daí vamos lá, quero ver um pouquinho de cada um de vocês, o que vocês têm a dizer. Vamos lá, quem quer começar? Quer começar? Não? Vocês... Quem vai ser o primeiro? Deixa eu falar então. Bom, eu entendi assim. Tudo começa aqui, não é? É interessante que tudo começa no olhar de Jesus. E fala que ao passar, Jesus viu. Então, tudo começa, né, na sua visão. Né? E nesse que ele viu, que eu pude entender assim, que ele sentiu misericórdia e sentiu compaixão, né, daquela pessoa. E depois aqui, tipo assim, que aí você vai vendo o restante do Evangelho, né? Jesus viu, ele sentiu compaixão, misericórdia. É interessante que depois também os discípulos que estavam ao lado dele, né? Pergunta para Jesus, né? Quem pecou para que nascesse cego, né? Foi ele ou foi os pais? É interessante que a gente trazendo assim para nosso dia, você vê que o pecado para nós ter um peso e ter uma medida, né? E para Jesus não. Para Jesus é uma medida só, né? Ele não vê o pecado. Aí você vê que os discípulos ele vê o pecado, então às vezes e nós, né? Às vezes a gente vê uma pessoa boa e uma pessoa que é afastada de Deus ou que mata, que rouba, a gente faz uma medida, né? Para uma pessoa e para outra, né? Às vezes a gente trata uma pessoa diferente, né? Por causa das duas medidas, né? E Jesus não. Jesus ele vê os dois com uma medida só, né? Isso que eu também achei interessante. Aí depois você vai vendo aqui que depois Jesus fala assim, né? Mas isso serve que as obras de Deus se manifestem nele, né? Aí que eu pude entender também que às vezes as coisas acontecem na nossa vida, né? Que é para mostrar pra gente que pra gente precisar e necessitar de Deus, né? Às vezes eu passo por algum problema de saúde, eu passo alguma desavença em casa, ou coisas assim, né? Por causa de bebida, drogas, né? Mas tem coisas que acontecem na nossa vida para que a gente necessite de Deus, que a gente busque Deus, né? Que a gente busque, que fala aqui que se manifeste nele, eu pude entender que é a fé, né? Que a fé se manifeste em nós, né? Aí depois você vai vendo aqui, né? Que interessante que vai acontecendo as coisas. Aí você vê que os fariseus, que eu pude entender que é o mundo, né? Que é o mundo. Aí no começo você vê que Jesus acolhe, né? Esse cego, né? Somos nós. Mas é interessante que às vezes nós estamos ao mesmo tempo como um cego e também como um fariseu. Agora que eu quero dizer assim que às vezes a gente está precisando de Deus, né? Como esse cego, mas às vezes nós também estamos como um fariseu, né? Que julgamos. Então às vezes na nossa vida nós estamos nos dois lugares, né? Nos dois tempos. Aí você vê que os fariseus ele está duvidando, né? Duvidando que aquela pessoa seja cega, que é o mundo, né? E o mundo quer que a gente fique cego, né? Que a gente não enxergue nada. Então é interessante que para o mundo a gente fique cego, a gente vai para lá e para cá, né? Sem propósito, sem destino, né? Nenhum, né? Sem um alicerce, sem uma base, sem nada, né? Aí você vê que depois aqui você vê que Jesus vai comandando a vida dele, né? Aí é interessante que aí depois ele vai afirmando os fariseus que é o mundo, né? Vai colocando pedras no caminho deles, né? Vai tentando forçar ele a não acreditar em Deus, né? Que é o mundo de hoje, né? Vai colocando tantas pedras no caminho
querendo que ele se afaste de Deus, que ele não acredite, mas não, ele continua firme, né, no propósito dele, que ele acredita naquilo, né? Aí você vê que no tanto dele acreditar que o mundo, né, não consegue e afasta ele da comunidade, né, que ali onde ele morava, né? Aí é interessante que Jesus vai, né, como sempre tá, né, pela fé dele, né, Jesus vem e acolhe ele, né? Aí é interessante que você vê que, né, você traz o evangelho que tem um monte de coisa, né? Você vê que o mundo de hoje, assim, tipo assim, como a gente diz, né? Às vezes o cego anda de bengala, né? Precisa de ajuda, né? E Jesus não quer isso, né? Jesus quer que a gente não ande de ficar andando de bengala, né? Pra lá e pra cá, precisando, às vezes, do mundo de hoje, né? Então Jesus quer que a gente ande com as nossas próprias pernas, né? É isso que Jesus assim que eu pude entender nesse evangelho um pouquinho, né? E Jesus quer que a gente pare de ser cego, então às vezes a gente não é assim para ser a gente ser cego, né? Às vezes a gente se faz de cego, né? Para se afastar de Deus e a gente seguir o mundo de hoje, que é as coisas fáceis, né? Acho que é isso que eu entendi um pouquinho. Muito bem, Wagner. Quem mais? Ninguém quer comentar? Mário? Eu vou falar um pouquinho, talvez, o que me tocou aí nesse evangelho de hoje, né? Eu concordo com o Wagner. Tive a mesma impressão dele, e justamente o que ele falou é o que eu estava pensando aqui, né? Então, novamente, a gente não pode fazer uma leitura ao pé da letra, transformar isso num filme, né, que não vai dizer nada para a gente. Mas é descobrir nas entrelinhas o que o evangelista está querendo dizer com essa cegueira, né? Cego de... Ô Mário, tá muito baixo, a gente não está te ouvindo. Tá baixo? Pelo menos eu não estou conseguindo. É mesmo, né? É que eu tô com... Você está ouvindo normal? Eu estou ouvindo, Lê. Vocês estão me ouvindo? Tá um pouco baixo, dá para ouvir, mas está baixo. Aparelho. Vamos lá, continua. Então, eu estava falando da questão da cegueira, né? A questão da cegueira aí, ela tem um significado mais forte do que a visão física, né? A gente não poder ver fisicamente, né? Mas Jesus, nesse trecho, nesse texto aí, de hoje, fica claro que Jesus é aquele que também abre os olhos daqueles que não enxergam. Desde aquele que nunca enxergou, que é o de nascença, quanto aqueles que são impedidos de enxergar. Percebe? Aí eu concordo com o Wagner, exatamente é essa mensagem aí que eu entendi, né? Então Jesus vem para abrir os olhos. E tem algumas passagens, senão a gente vai ficar falando muito, mas o sentido, a chave aí é essa, né? Curar a cegueira. Isso que é recuperar a visão de quem já viu um dia, não vê mais, e daquele que nunca pôde ver, que sempre foi impedido de ver, né? Esse fazer enxergar, fazer ver, fazer a pessoa perceber, sentir-se que tem dignidade, sobretudo enquanto filhos e filhas de Deus. Todos somos iguais. Para Deus não existe hierarquia. Esse é superior àquele. Não, né? No reino de Deus, todos são iguais. Então, essa dignidade faz parte da humanidade, faz parte do nosso coração. E quando nos roubam essa dignidade, entre aspas, visão, né, nos deixam cegos, né? É aí que entra Jesus. Então, nesse movimento de curar o cego de nascença, ele faz essa coisa da lama, né? Com a saliva. Saliva é aquilo que vem de dentro, que sai da boca e vai ao encontro dos olhos, e depois ele, como enviado, né? João insiste muito nessa palavra enviado. Ele envia o cego para se lavar. Lavar significa purificar-se, né? É uma sequência. Então ele vai se lavar lá, né?
como na festa das tendas, né? A pessoa ia se lavar lá no poço de Siloé, né? Então isso remete aí para fazer com aqueles fariseus, como eles conheciam a Escritura, né? Ele dá uma indireta no pessoal ali. E a fala ali é a seguinte: porque ele é cego, ele é discriminado, ele é marginalizado, ele está excluído, ele não vem de Deus, né? Aquela coisa dele ser Jesus fazer fazer com que a pessoa recupere a dignidade, fere o interesse daquelas autoridades. Então eles procuram dizer que Jesus não vem de Deus, porque está colaborando com aquela pessoa que a cegueira é culpa de alguém. Eles sempre culpam essas coisas como castigo, né? E os pais também não têm culpa. Jesus deixa claro disso. Ninguém tem culpa, porque a culpa é de alguém que não permite que ele veja, não dos pais. Entende? Eles querem jogar a culpa para Jesus, querem fazer alguma coisa assim, né? Então é importante, né? É importante a gente, né, nos colocarmos aí, porque para nós hoje, esse texto do Evangelho, né, a gente refletir, a gente ficaria aqui a noite inteira também. Quais são as nossas atitudes quanto aos cegos? Aqueles cegos que nós vemos. Será que também nós não somos um pouco cegos? Né? A indiferença, muitas vezes a gente não quer ver, né, determinadas coisas. Muitas vezes nos são impedidos de ver. Muitas vezes nos fazem ver outras coisas. Olha que interessante a coisa da visão, né? É muito, muito interessante isso. Então nós temos que estar muito atentos e prestar atenção. Temos que ser bem astutos. Astuto é a astúcia de perceber, de ver. E não fazer com que os outros nos mostrem determinadas coisas. Nos dias de hoje aí, a gente vê muito isso. Pessoas que estão cegas, não conseguem ver a realidade, né? Mas falam que veem as coisas que outros falam. Então ouvem, mas não veem, né? Ou não querem ver. Não é verdade? Então a gente percebe isso. A gente tem que tapar os ouvidos, né? E olhar, né? Olhar, fazer o coração enxergar determinadas coisas. O coração vê muito mais coisas do que os nossos olhos enxergam. Percebe? É essa questão do ver aí, né? Jesus quer que nós enxergamos com o coração. E a partir de então, a gente também faça com que as pessoas enxerguem, percebam que são dignas e filhos de Deus, né? Como todos nós. Então é isso, eu acho assim, mexe com a gente. Como todo o Evangelho, né? João mexe, principalmente quando ele coloca aí, sempre Jesus na primeira pessoa. Jesus fala, eu, né? Eu. Né? Então a gente tem que prestar bastante atenção nessa coisa. Né? Então, é assim, Jesus fala e age sobre o cego, sobre os cegos. E Jesus fala aos que veem e nada fazem. Eu acho que é isso aí. Então a gente tem que estar atento a isso. Eu acho que tocou isso aí, né? A questão da cegueira. Você não ia ficar falando o tempo inteiro aí. Mas é mais ou menos isso que eu senti aí. Concordei com o Wagner, né? Nós tivemos aí, acho que a mesma percepção da coisa aí, né, Wagner? Da cegueira horrorosa que a gente muitas vezes nasce da gente mesmo, né? Então, a gente tem que prestar atenção nas nossas falhas aí. Pedir para Deus nos fazer enxergar, né? E fazer com que os outros também enxerguem. É essa a missão. Muito bem, Mário. Quem mais? Ilza. Comentar, Ilza? Eu acho que hoje não. Hoje eu gostei do que o Wagner falou. O Mário completou aí. Eu gostei mesmo. O Wagner foi muito bem, viu, Wagner? Tá de parabéns. Gostei da sua reflexão. Dos dois. Viu? Então, acho que hoje eu não fico por aqui.
Deixo para os meus irmãos. Então tá bom. Cris, quer falar, Cris? Eu quero, bem rapidinho. Aparecer aqui, né? Peraí. Desculpa, eu tô meio... Essa hora é a hora do meu sono, né, Wagner? Então... a única coisa que eu queria comentar é que quando Jesus ele realiza, né, me chamou a atenção esse gesto, né, de cuspir no chão, fazer o lodo, né? Mas mais que isso, né, ele manda o cego ir se lavar, né? Então, para que a cura aconteça, o cego tem que ir se lavar na piscina. Então eu fiquei pensando assim, né, que Jesus ele podia simplesmente curar ali, né? Mas ele manda que ele vai se lavar. Faz o lodo, então tem um ritual e a cura vai acontecer quando ele vai se lavar. Então eu estava pensando assim, né, que a importância de também nós, né, para que Jesus realize a cura do nosso coração, né? A cura, nós precisamos enxergar, né? Tem que ter a nossa participação de enxergar o que em nós precisa ser curado, né? E então, e a gente precisa, né, permitir isso. E também eu gostei que o Mário coloca, né, eu me lembrei do olhar de cego, né, que a gente precisa enxergar o outro com o coração, né, ver com o coração, não ver só com os olhos, né, mas a gente precisa aprender a olhar o irmão, olhar o outro, olhar o mundo, né, com o coração, com o olhar de Deus, né, que vê dentro, que vê por dentro. Às vezes a gente está acostumado, né, a ver as pessoas superficialmente, mas o convite para nós nos convertermos e deixarmos de ser cegos, né, é passar a olhar tudo, né, com o coração, olhar por dentro, né, e sentir, né, misericórdia, como o Wagner falou, né, ter misericórdia. Antes de julgar, a gente ter esse olhar sensível e agir mais, né, como Deus age conosco, que é olhando nossas misérias. E é muito importante, eu acho que então a gente também reconhecer, né, nossas misérias, nossos limites, e deixar que Jesus ele realize essa cura, mas para que ele realize a cura, eu também tenho que me esforçar, tenho que reconhecer o que precisa ser mudado, e tem que ter um esforço da minha parte, né? Não é só esperar um milagre. Acho que é isso que eu queria falar. Muito bem. Kelma, quer falar um pouquinho? Não? Hoje não, Luizinho. É só ouvir mesmo. Conceição? Tentar falar um pouquinho aqui. É muito... várias passagens aqui que me tocou, né? Mas vou tentar falar um pouquinho dessa aqui, né? Que quando o cego foi expulso lá, já estava enxergando lá do Soliseu, o pessoal estava interrogando ele lá, e Jesus procurou ele, né? Teve um diálogo com ele, né? É bom que a gente desse de novo esse diálogo aí, procurasse, né? Muito bonito esse diálogo de Jesus com o cego, né? Jesus pergunta para ele se ele acredita, ele fala que acredita, né? Aí pergunta quem que é para poder acreditar, ele fala que é ele, né? Ele é a luz do mundo. Jesus se manifestando aí de novo, né? Ele se manifestou lá para a Samaritana e hoje ele está se manifestando de novo aqui, né? E dando continuidade aí o que a Cris falou aí também, né? Da parte. Vai muito acreditar que a gente fala, né? Que Jesus falou. Que faça a sua parte que eu ajudarei, né? Jesus está aí ajudando, fazendo a parte dele. Ele fez a parte dele. Ele fez a lama, passou nos olhos do cego
Mas ele quis a ajuda do cego também, só que Jesus não precisava disso, né? É só que se ele quisesse, o cego já começaria a enxergar. Mas não, ele quis precisar, né, da ajuda do cego. Pediu para ele lavar os olhos, né? Ele voltou enxergando, né? Sem entender muita coisa, né? Aí o povo lá condenando Jesus ficava interrogando ele, né? Para não saber quem era. Eu achei muito interessante essa parte. Depois, Jesus procurou ele, né? Jesus procurou ele, conversou com ele, né? Perguntou se ele acreditava, ele disse que sim. Jesus se manifesta aí dizendo que ele é a luz do mundo. Jesus está se manifestando para nós, está nos ajudando. Será que a gente está percebendo isso? Será que está fazendo a nossa parte? Eu fico me questionando, será que o que eu estou fazendo? Será que eu estou enxergando a manifestação de Jesus? Está se manifestando em todo momento. Os nossos irmãos, as pessoas necessitadas. Será que a gente está percebendo isso? Eu queria deixar essa interrogação. Muito bem. Marcelo, quer comentar, Marcelo? Só que eu gostaria que esse texto ele é rico, né? Tem bastante detalhes, né? Como os irmãos aí falaram, né? Não é só seguir a física, né? Jesus, ele, somente no final do Evangelho, né? Tem toda aquela exclusão, né, que eles fizeram com o cego, né? Expulsando ele da comunidade. Às vezes a gente tem que prestar atenção, né, para ver se a gente não está sendo cego também, né, porque excluir a pessoa, né, por causa de alguns preceitos, né, preconceitos, né, que a pessoa pode ter, né? Às vezes só porque às vezes participa da igreja, né? E já não pode ter preconceito, né? E a parte que eu gostaria de falar, né, quando Jesus faz o barro com a saliva, né? Eu lembrei do Gênesis, né? Quando Deus fez o homem, né? Fez o homem do barro. Então, Jesus, ele usa para mim, ele tá começando uma nova criação, né? Então, ele quer libertar a pessoa por inteiro, né? E mostra que a pessoa tem que fazer a parte dela também, né? Quando você recebeu uma graça, você recebeu um milagre, não fazer nada, né? E realmente é evangelho que se tira bastante coisa, né? Essa passagem muito interessante. Muito bem, Marcelo. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar?
Faltam 7 minutos. Quem que tá chegando agora? Seu Arnaldo. O seu Arnaldo tá chegando agora. Um pouquinho atrasado. Então, ó, um ponto também importante, né, é a atenção que Jesus chama também de cada um de nós que conhece, né, talvez a gente conheça um pouco mais dessas verdades, e ele chama a atenção nossa também, né? Se nós conhecemos a nossa responsabilidade, né, no finalzinho do texto ele fala sobre isso. A nossa responsabilidade é maior, né? Quando nós conhecemos, né? E nós temos que colocar em prática, então, essa verdade, né? Ou seja, dar testemunho realmente dessa verdade, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia, né? É procurar fazer com que as pessoas possam ver, né? Nós temos que iluminar, né? Esse é o sentido. Nós sabemos, conhecemos, então temos que fazer abrir os olhos das pessoas para essas verdades através do nosso testemunho, tá certo? Tá bom? Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Falta 6 minutos, né? Não? Então podemos encerrar? Tem alguma coisa que você queira colocar, Ilza? No final de semana não tem nada, né? Não tem nada, Luizinho. Tá bom. Só celebrações mesmo, né? Que a gente possa acompanhar. Perfeito. Né? Então, tá bom. Normal. Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos, pela presença dele no nosso meio, que veio nessa noite iluminar a cada um de nós, aumentar um pouco mais a nossa fé, né? Então vamos agradecer a ele por tudo, dizendo: Obrigado, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa paternidade. Pense em alguém que esteja necessitando dessa bênção, né? Vamos elevar essa bênção para essa pessoa também, com a certeza que Deus vai tocar nele, na família, alguém que já partiu, e nesse momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.